Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a conhecer a fascinante trajetória de Nossa Senhora do Bom Conselho, uma das invocações mais queridas e inspiradoras da Igreja Católica. Este vídeo é uma sugestão de uma espectadora do canal que nos enviou a ideia, e ficamos felizes em compartilhar essa maravilhosa história com todos vocês. Nossa Senhora do Bom Conselho, também conhecida como Mãe do Bom Conselho, Nossa Senhora de Escodra e Nossa Senhora dos Bons Serviços, é uma das figuras mais significativas da Virgem Maria. Ela é venerada como um ícone de esperança e conforto espiritual, reconhecida por sua proteção contínua e pelos milagres que realiza. A devoção dedicada a ela tem inspirado milhões de fiéis ao longo dos séculos, desde os tempos difíceis enfrentados pelo povo albanês até sua reverência nos santuários da Itália. Sua história reflete a fé, a perseverança e a intercessão que moldaram vidas ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Nossa Senhora do Bom Conselho, desde suas origens na Albânia até os milagres que hoje ocorrem em seu santuário, Santuário Madre del Buon Consiglio, localizado em Genazzano, na Itália, revelando o impacto dessa figura extraordinária na vida dos fiéis ao redor do mundo. Prepare-se para uma emocionante jornada pela história de uma mãe que se firmou como um ícone de fé, proteção e esperança. Fique conosco enquanto descobrimos como Nossa Senhora do Bom Conselho continua a inspirar e guiar aqueles que se voltam a ela, em busca de consolo e intercessão. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos com conteúdos interessantes sobre diversos santos e temas relacionados à espiritualidade. Sua inscrição é essencial para o crescimento do canal e para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos a mais pessoas. Nossa Senhora do Bom Conselho é um dos títulos da Virgem Maria, centrando-se em uma imagem devocional que é hoje venerada na igreja dedicada a ela, na cidade de Genazzano, Itália. As origens dessa representação estão entrelaçadas a narrativas fantásticas e milagrosas. A história sobre sua origem se divide em duas partes. A maioria dos relatos relaciona a imagem de Nossa Senhora de Escodra, que significa Bom Conselho, venerada na Albânia, aquela que atualmente é cultuada em Genazzano. A devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho é tão antiga que remonta à igreja primitiva, e sua origem precisa é desconhecida. No entanto, sabemos que entre 432 e 440, o Papa Sisto III, que foi bispo de Roma durante esses anos, mandou construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho na cidade de Genazzano, na Itália. Essa igreja foi erguida ao lado de um convento fundado por Santo Agostinho. Genazzano foi doada à igreja pelos imperadores cristãos, que sucederam o imperador Constantino, que, ao se converter ao cristianismo, decretou o fim das perseguições e da crucifixão em 312. Com o passar do tempo, o Papa Sisto III solicitou a ajuda dos fiéis para realizar restaurações na Basílica de Santa Maria Maggiore, localizada em Roma e conhecida por sua rica história e magnífica arquitetura. O povo de Genazzano, conhecido por sua generosidade, se destacou ao contribuir. Em agradecimento, o Papa doou um terreno à cidade, onde foi construída uma bela igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho. Entretanto, com o tempo, essa igreja ficou sem cuidados e passou a sofrer com a degradação. A estrutura da velha igreja, erguida pelo Papa Sisto III no século V, estava seriamente comprometida, não apenas pela ação do tempo, mas também pela falta de recursos para sua manutenção. Há muito tempo, porém, uma irmã da Ordem Terceira de Santo Agostinho chamada Pedrina, havia tomado a frente do empreendimento, cuja reconstrução confiou unicamente à providência divina, à Santíssima Virgem e ao Santo Padre Agostinho, fundador da ordem a que pertencia. Aos que duvidavam, respondia com muita fé e confiança, que seus esforços não eram vão. Na Idade Média, na pequena cidade de Scutri, na Albânia para além do Mar Adriático,
edificada em uma colina escarpada e tendo a seus pés os rios Drina e Bojana, havia uma igreja que se tornaria um verdadeiro refúgio espiritual para o povo, a Capela de Shodra, que em tradução significa Bom Conselho. Nesta igreja, os fiéis veneravam ardorosamente uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, a quem eram atribuídos inúmeros milagres. Essa representação da Virgem Maria era um símbolo de esperança e proteção em tempos de adversidade. Desde o século XIII, a cidade de Scutri abrigava esse precioso tesouro, a bela imagem de Santa Maria de Scutri. O santuário se transformou no centro de peregrinações mais concorrido do país, atraindo devotos de todas as partes da Albânia e além. Este local sagrado não apenas se tornou um destino de fé, mas também um importante ponto de referência para aqueles que buscavam graças e conforto espiritual em meio a tempos turbulentos. Porém, em 1467, a Albânia enfrentou um terrível capítulo em sua história, a invasão dos turcos otomanos. Este poderoso império não apenas conquistou território, mas trouxe uma onda de perseguições implacáveis contra os cristãos albaneses. Para muitos, a situação se tornou insustentável. A igreja, antes um lugar de celebração, viu-se transformada em um refúgio, onde os fiéis podiam buscar abrigo e proteção das ameaças externas. Este refúgio sagrado se tornou um porto seguro para aqueles que, temendo os ataques, buscavam consolo e fortaleza nas preces. Muitos cristãos foram forçados a abandonar suas casas, enquanto aqueles que permaneceram se viam obrigados a viver em clandestinidade, temendo pela própria vida e pela vida de suas famílias. A devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho tornou-se um símbolo de resistência e esperança neste tempo de grandes aflições. Os fiéis se reuniam em silêncio, em torno da imagem milagrosa, compartilhando histórias de fé, coragem e proteção. O culto à Virgem Maria se intensificou, servindo como um farol de luz e um lembrete da presença divina em meio à escuridão. Sem uma estrutura militar capaz de resistir, o povo aflito recorreu à oração, buscando auxílio nos céus. Nesse momento de emergência, surgiu um varão de Deus, de nobre linhagem e devotíssimo de Nossa Senhora, Jorge Castriota, conhecido albanês como Skanderbeg. Com imensos esforços bélicos, ele conseguiu manter a unidade e a fé de seu povo. As crônicas da época exaltam as façanhas de Skanderbeg e dos valorosos albaneses que, estimulados pelo seu fervor, lutavam ao seu lado. Contudo, após 23 anos de lutas, Skanderbeg faleceu. A ausência desse piedoso líder era irreparável, e todos pressentiam uma iminente derrota. O povo se via na trágica alternativa de abandonar a pátria ou se sujeitar à escravidão dos turcos. Diante dessa difícil situação, a Virgem do Afresco apareceu em sonhos a dois dos valentes soldados de Skanderbeg, Jorge de Sclaves, ordenando-lhes que a seguissem em uma longa viagem. Sua presença lhes inspirava grande confiança, e estar ajoelhados a seus pés era motivo de consolação. No ano de 1467, a cidade de Shodra, também chamada de Scutari, localizada no norte da Albânia e situada às margens do lago Shodra, enfrentava a invasão dos otomanos, e a atmosfera estava carregada de desespero. Com a ameaça de invasão dos otomanos, os soldados albaneses, de Sclaves e Jorge foram ao santuário em busca de proteção. Ali, diante da imagem da Virgem Maria, eles pediram ajuda para escapar em segurança. Ao entrarem, eles e outros peregrinos ficaram emocionados ao testemunhar um milagre incrível. Uma nuvem divina cercou a estampa de Nossa Senhora, que parecia se desprender da parede e subir majestosa em direção ao céu, rumo a Roma, sobre as águas do Mar Adriático. Nesse momento mágico, o ícone parecia estar vivo, ele se soltou do altar e flutuou suavemente, deixando um rastro de esperança. Os peregrinos, movidos pela fé e pelo desejo de seguir a imagem sagrada, sentiram um impulso irresistível, determinados a encontrar seu destino. De Sclaves e Jorge, determinados a escapar do cerco inimigo,
seguiram fervorosamente o ícone flutuante. Com muita confiança, decidiram entrar no mar, e para sua surpresa, começaram a caminhar sobre as ondas, como se fossem estrelas sobre a superfície da água. Atravessaram o mar a pé enxuto, em direção a Roma, um feito que parecia impossível, mas guiado pela mão divina. Sem saber quanto tempo andaram ou quantos quilômetros deixaram para trás, avistaram novas praias. Estavam na Península Itálica. Ao se aproximarem de Roma, a estampa, ainda rodeada de nuvens, começou a se afastar lentamente, até que, em um último relance, acabou por desaparecer. Contudo, a esperança e a fé que aquela experiência lhes proporcionou nunca desapareceriam de seus corações. Que provação! Começaram então uma busca incansável. Onde estaria ela? Em outro local, distante dali. Na pequena cidade de Genazzano, não longe de Roma, vivia uma piedosa viúva chamada Petrúcia de Nocera, já octogenária. Senhora de muita retidão e sólida vida interior, digna terciária da ordem agostiniana, sua herança lhe bastava apenas para viver modicamente. Petrúcia era muito devota da Mãe do Bom Conselho, venerada numa velha igreja de Genazzano. Esta piedosa senhora recebeu do Espírito Santo a seguinte revelação: Maria Santíssima, em sua imagem de escutre, deseja sair da Albânia. Muito surpresa com essa comunicação sobrenatural, Petrúcia assombrou-se mais ainda ao receber da própria Santíssima Virgem expressa ordem de edificar o templo que deveria acolher o seu afresco, bem como a promessa de ser socorrida em tempo oportuno. Começou então Petrúcia a reconstrução da pequena igreja. Empregou todos os seus recursos, os quais acabaram quando as paredes tinham apenas 1 metro de altura. E ela tornou-se alvo das zombarias e sarcasmos dos céticos habitantes da pequena cidade, que chamavam-na de louca, visionária, imprudente e antiquada. Passou confiante por esta prova, tal como Noé, de quem todos zombavam enquanto ele construía a arca. No dia 25 de abril de 1467, durante os festejos de São Marcos Evangelista, padroeiro de Genazzano, que também contava com uma feira pública e atraía uma grande multidão, o povo se reuniu para a festa. Às 4 horas da tarde, Petrúcia se dirige à igreja, passando pela movimentada feira da cidade. Surpreendentemente, em meio a este burburinho, o povo ouve uma melodia de rara beleza, vinda do céu. Então, fez-se silêncio e todos notam que aquela música provinha de uma nuvenzinha branca, tão luminosa que ofuscava os raios do próprio sol. Repentinamente, surgiu no céu uma nuvem em forma de coluna, milagrosamente suspensa, que chamou a atenção de todos. A nuvem desceu vagarosamente e se dirigiu para a parede inacabada de uma capela lateral. Quando se dissipou, todos puderam ver na parede uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, pintada a fresco, com o menino Jesus. Ali estava, de fato suspenso no ar, sem nenhum suporte visível, o sagrado afresco, a Senhora do Bom Conselho. Um milagre! Gritam todos. Nesse instante, os sinos começaram a badalar sozinhos, tocando sem parar, o que causou estupefação e resultou na conversão de muitos pagãos em Genazzano. Que alegria para Petrúcia! Estava confirmado o superior desígnio da construção iniciada. Teve início em Genazzano um longo e ininterrupto desfilar de milagres e graças que Nossa Senhora lhe dispensa. Isso rapidamente atraiu pessoas de vários lugares, que, curiosas, vinham ver o que estava acontecendo. A própria Dona Petrúcia foi uma das que correram até a igreja, e quando viu a imagem, caiu em choro. Surpresos, os presentes se perguntavam sobre a origem da estampa e quais seriam os desígnios de Deus em relação a tão grandioso mistério. A partir desse acontecimento, os padres agostinianos começaram a divulgar o culto a Nossa Senhora do Bom Conselho, e não tardou para que um grande número de fiéis, de toda a Itália e países vizinhos, viesse em peregrinação para reverenciar Nossa Senhora.
Tomando conhecimento do grande milagre ocorrido em Genesano, os peregrinos de Sclaves e George também foram reverenciar Nossa Senhora do Bom Conselho, a quem eram extremamente devotos. No entanto, não haviam relacionado o primeiro milagre ao segundo. Ao chegarem na cidade, ficaram perplexos ao constatarem que a estampa fixada na parede da igreja era a mesma que haviam visto ser levada aos céus em sua cidade de origem, Scutari. Ficou claro que a estampa havia sido trasladada de um país para o outro pelos anjos de Deus. Com muito entusiasmo, relataram o fato ao povo local. Por isso, foram interrogados por uma comissão e sob juramento, contaram o que ocorreu na igreja de sua cidade natal. Detalhadamente, narraram desde o momento em que testemunharam a estampa sendo retirada da igreja de Scutari, a travessia do mar a pé enxuto, a chegada na Itália e até o momento em que a perderam de vista. Desvendaram-se, assim, os milagrosos acontecimentos, simultaneamente ocorridos desde a Albânia até a Itália, para onde a imagem foi levada pelos anjos, por desígnio de Nossa Senhora. O Papa Paulo II, Pietro Barbo, pontificado 1464 a 1471, tão logo soube do que havia acontecido, enviou 2 membros de confiança do clero para averiguar o que aconteceu. Estes constataram a veracidade do que se dizia e testemunharam, diariamente, inúmeras curas, conversões e prodígios realizados pela Mãe do Bom Conselho. Nos primeiros 110 dias após a chegada de Nossa Senhora, registraram-se 161 milagres. O ocorrido foi levado ao conhecimento do Papa Paulo II, que imediatamente iniciou um processo para investigar os fatos. Posteriormente, o Papa Leão XIII demonstrou sua devoção ao mandar construir um altar em seu oratório privado. Ele pessoalmente visitou o santuário, fundou a Pia União, uma associação religiosa dedicada à devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho, e se tornou membro ativo. Além disso, redigiu poesias em homenagem à Virgem e agraciou a Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho com o título de Basílica Menor, elevando sua importância dentro da Igreja. Após a divulgação dos eventos milagrosos, a notícia se espalhou rapidamente por toda a Itália, atraindo peregrinos de todos os cantos. Milagres começaram a ocorrer diante da pintura, sendo tantos que um notário foi designado para registrar as graças extraordinárias. Até hoje, esse registro mantém-se intacto, documentando 171 milagres reconhecidos. Além das graças manifestadas na capela, a própria imagem da Virgem é um mistério. Desde o século XV, ela permanece inexplicavelmente suspensa no ar, sem moldura nem fixação, a apenas 3 centímetros da parede, tocando levemente uma base inferior. Ao longo dos séculos, muitos relatos afirmam que a expressão da Virgem se altera conforme as circunstâncias. O povo albanês mantém viva a memória de Nossa Senhora do Bom Conselho, celebrando-a 2 vezes ao ano e pedindo que retorne à sua terra natal, na Albânia. O Papa Pio XII, reconhecendo sua importância, colocou sua missão papal sob a proteção da Virgem. Em 25 de abril de 1993, uma data que se tornou simbólica na história da devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho, o Papa João Paulo II visitou o antigo templo em Genazzano e ofereceu uma reprodução da imagem original. Esse ato não apenas representou a transferência da imagem de Scutari para Genazzano, mas também simbolizou a reconciliação entre o governo e a nação albanesa com a Igreja de Cristo. Desde então, o Vaticano tem apoiado as obras de manutenção do santuário, que sofreram sérios danos ao longo do tempo. Assim, a devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho, celebrada anualmente no dia 26 de abril, permanece como um farol de esperança e fé para muitos, unindo corações e espíritos em busca de graças e milagres. A devoção à Mãe do Bom Conselho, originada em Genazzano, se espalhou por diversos países, influenciando gerações. Igrejas e santuários foram construídos em sua homenagem, tanto na Itália quanto em comunidades ao redor do mundo, destacando sua importância na vida espiritual de diferentes grupos.
Os albaneses, ao se dispersarem pelo mundo em busca de novas oportunidades, não levaram apenas suas tradições, mas também a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho. Para muitos, essa imagem se tornou um símbolo de proteção e esperança, funcionando como um elo que mantém viva a conexão com suas raízes espirituais e culturais, mesmo quando estão longe de casa. Em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, os imigrantes fundaram associações e encontros em honra à Mãe do Bom Conselho, fortalecendo a relação entre a fé e as vivências cotidianas. Assim, independentemente de onde estejam, as pessoas se sentem conectadas, não apenas entre si, mas também às suas origens e à sua fé. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho possui uma rica história, especialmente nas comunidades albanesas que se estabeleceram em terras brasileiras. As festividades em homenagem à Virgem Maria representam momentos de grande importância, preservando tradições albanesas em locais como Granito, em Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas. Nesses eventos, milhares de devotos se reúnem para expressar sua gratidão e buscar a proteção da Mãe do Bom Conselho, transformando essas celebrações em verdadeiras manifestações de fé e cultura. As festas em honra a Nossa Senhora do Bom Conselho são repletas de alegria e união, com procissões, novenas e celebrações que se estendem por vários dias. Durante essas festividades, os fiéis costumam levar flores, velas e outros símbolos de devoção até a imagem da Virgem, enquanto se reúnem para rezar e compartilham histórias de milagres e vitórias recebidas. Esses momentos não são apenas celebrações religiosas, são oportunidades valiosas para fortalecer laços comunitários, reunindo descendentes de albaneses e pessoas de diversas origens em um ambiente de celebração da cultura e da fé. A devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho também é expressa de forma marcante através da música, especialmente nos hinos que fazem parte das tradições religiosas. Durante procissões e celebrações, os fiéis entoam com fervor canções dedicadas à Virgem Maria, que refletem gratidão e confiança em sua intercessão. Essas músicas evocam lembranças de milagres e vitórias, fortalecendo a fé de quem participa. Um dos hinos mais conhecidos, Virgem do Bom Conselho, destaca o amor e a proteção da Mãe, lembrando os devotos de que sempre podem buscar seu auxílio nos momentos difíceis. Assim, a música reforça a conexão entre a fidelidade e a devoção à Virgem, unindo a comunidade em um espírito de gratidão e fé. A Albânia é famosa por sua tradição em tapeçaria, que existe há séculos e se destaca por seus designs vibrantes e inspirados na natureza. Muitas dessas tapeçarias retratam temas religiosos, incluindo Nossa Senhora do Bom Conselho, expressando a fé e a devoção do povo albanês. Essas obras não apenas embelezam os lares, mas também servem como símbolos de proteção e esperança, unindo as tradições artísticas e religiosas da comunidade e preservando seu espírito. Nossa Senhora do Bom Conselho é, sem dúvida, uma mãe que se preocupa com seus filhos, sempre estendendo a mão para acolher aqueles que buscam consolo e orientação. Dessa forma, a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho permanece como uma fonte de inspiração e esperança, guiando e confortando todos que se aproximam com um coração sincero. O legado de Nossa Senhora do Bom Conselho continua a se expandir à medida que novas gerações descobrem o poder de sua intercessão, protegendo os valores e tradições que ela representa. Amigos e familiares frequentemente se reúnem para rezar juntos à Mãe do Bom Conselho, criando laços de amor e camaradagem que se fortalecem à medida que unem suas vidas espirituais. Acompanhando a história da Mãe do Bom Conselho, somos constantemente lembrados do poder da oração, da fé inabalável e do milagre do amor divino que toca a vida de cada um de nós. Se você deseja ver um vídeo sobre a vida de outro santo de sua devoção ou algum tema relacionado à espiritualidade que você tenha curiosidade, deixe sua sugestão nos comentários. Faremos um vídeo especialmente para você. Sua opinião é muito importante para nós, e estamos ansiosos para saber quais temas você gostaria de explorar.
Gratidão por assistir. Que a devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho nos inspire a permanecer firmes na fé e a buscar, com confiança, as graças que transformam nossas vidas.